Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais uma live sobre hermenêutica e pregação expositiva. Hoje a gente vai falar sobre teologia bíblica e de que maneira a teologia bíblica ela afeta a minha hermenêutica. A gente vai comparar também o que é teologia bíblica com teologia sistemática. Semana passada a gente viu um pouquinho sobre a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo. E é exatamente. E se você perdeu, você pode ir no meu canal do YouTube e você vai achar esse estudo lá, certo? No canal do YouTube. Ou então, aqui no Instagram, você pode buscar aí no IGTV, você vai ver o bate-papo que eu tive com o pastor Antônio Neto. E hoje a gente vai conversar com o pastor Nelson Galvão e vamos falar sobre teologia bíblica. Ele chegou aqui, vou mandar a gente iniciar. Então, tema muito importante, pertinente, né, para você aprender aí, desenvolver aí a sua interpretação. Você que é pregador, você que é professor de escola dominical, você vai poder conhecer um pouquinho aí sobre o que é teologia bíblica. Chegou aí, pastor Nelson. Bom dia. Oi, Lázaro, bom dia. Rapaz, que alegria, rapaz, falar com você, viu? Alegria toda minha, meu amigo. Isso é a coisa boa da tecnologia, que Como está aí, aproxima muito da longe. como está aí nas terras queridas da Paraíba? Tá tudo bem, graças a Deus. Aí nesse isolamento, né, esperando Deus mandar a libertação do povo, para o povo adorar no deserto. Estamos aí nessa... pessoal, esse é o pastor Nelson. Ô, Lázaro, mas parece que o vírus não chega aí não, cara. Ele Rapaz... não gosta de calor, rapaz. Não, e a coisa tá... Graças a Deus o negócio tá mais lento por aqui, né? Mas eu espero que continue assim, né? Que não venha esse negócio que esse pico nunca exista. Sim. Bem, pessoal, esse é o pastor Nelson, ele é um dos coordenadores do Pregar Palavra, né? O coordenador pedagógico da missão Pregar Palavra. Um dos meus professores também, no Pregar Palavra, que é uma missão que forma pastores, né? Ele vai falar um pouquinho sobre o Pregar Palavra aí para vocês. Então, eu quero pedir que ele se apresente, né? Fale um pouco sobre o Pregar Palavra, né? E de que forma o pessoal pode acessar o material do Pregar Palavra e até mesmo o projeto aí de Frente com o Texto. Então, fica à vontade, pastor Nelson, para se apresentar e falar sobre isso. Beleza, olá pessoal, bom dia aí para todos. Que bom a gente poder estar juntos aí junto com o Lázaro. Nós nos conhecemos já há algum tempo, né, Lázaro? Isso. E temos nossos encontros lá no Recife. Ele sempre está se deslocando. Já estive algumas vezes também em Campina Grande. Então, nós temos já uma amizade aí cada vez mais crescente de algum tempo. E é muito bom a gente poder estar juntos. O Prega Palavra é uma missão que nasceu do desejo de levar as igrejas, contribuir, né? Contribuir para que as igrejas retornem às Escrituras, né? Nós fazemos parte de um movimento mundial em que sonhamos em que a palavra de Deus ela seja novamente o centro das igrejas, o centro do culto cristão, né? Então, nós sonhamos em ver jovens voltados não somente para ensaios de música durante 8, 9 horas no fim de semana, mas voltados para as Escrituras, centrados no estudo da Palavra de Deus. Nós sonhamos com homens e mulheres sendo conduzidos em sua vida, né? Seu casamento, educação de filhos, pelas orientações da Palavra de Deus, né? Então, esse é o nosso sonho como missão, esse é o nosso desejo, e a nossa atuação, então, é por meio da capacitação de pastores e líderes em exposição bíblica. Nós entendemos que o pastor ele tem a responsabilidade, né,
de equipar, à luz de Efésios 4, de equipar os crentes na palavra de Deus, né, para o desempenho do ministério que o Senhor os deu como responsabilidade. Então, nós temos o nosso curso de exposição bíblica, é um curso de duração de 4 anos, nós fazemos polos regionais e capacitamos esses pastores para que esses pastores multipliquem suas igrejas locais. Nós já estamos muito contentes com o que Deus tem feito aí por meio do Prega a Palavra. E o De Frente com o Texto é uma iniciativa pessoal minha, que nasceu a partir do desejo de ajudar pessoas que não têm uma formação acadêmica em teologia, né? Ajudar essas pessoas a como ler a Bíblia adequadamente, né? Adequadamente, entenda-se, do jeito dela, do jeito que ela quer que seja lida, né? Sim. Então, essa é a nossa intenção. Então, a gente abriu esse canal. É um sonho já antigo, a gente nunca conseguiu ter oportunidade para isso. Então, veio a calhar aí com a quarentena, né? Exatamente. Essa quarentena deu coragem a muita gente. É aquela coisa, ou vai ou racha, né? Sim, Então, a ideia assim, é expor livros da Bíblia, né? Nós começamos agora com a primeira carta do apóstolo Pedro. Então, expor o livro e, ao mesmo tempo, dar dicas de interpretação bíblica, né? Então, são vídeos curtos, mas que visam, têm um propósito de ajudar as pessoas a ler, a interpretar as Escrituras. E eu tenho acompanhado e, de fato, gente, é muito bom se vocês forem lá no YouTube, De Frente com o Texto, até também aqui no Instagram, né? Você pode, já vai seguindo aí o De Frente com o Texto. O material que o pastor Nelson tem disponibilizado lá é muito bom. Interpretação, ele vai dando as ferramentas, ele vai mostrando de que maneira chegou ao entendimento daquele texto e vai fazendo também as aplicações. Então, para o pessoal que tem semanalmente já acompanhado aqui esse trabalho que eu tenho feito todo sábado de 11 horas sobre hermenêutica e pregação expositiva, algumas pessoas me cobram materiais, vídeos. Então, olha, só é ir lá no De Frente com o Texto, que aí você vai ter também acesso a mais e mais ferramentas que vão aí estar te ajudando a interpretar o texto bíblico, olhar para o texto bíblico de maneira correta. Então, tá aí a dica para vocês estar acompanhando. Pastor Nelson, eu queria vamos falar sobre teologia bíblica. A teologia bíblica, ela tem sido algo que tem surgido de alguns anos para cá, ela tem ganhado força. Mas as pessoas muitas vezes não entendem a diferença entre a teologia bíblica, elas até sabem, mas eu queria, na compreensão de alguém que tem estudado com mais profundidade o assunto, a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática. E também os riscos que cada uma tem no que diz respeito a interferir na hermenêutica, na interpretação do texto. Uhum. Ok, vamos lá. Vamos começar pela teologia sistemática, então. Né? A teologia sistemática são dois tipos de abordagens, né? A teologia sistemática e a teologia bíblica. A abordagem da teologia sistemática quanto ao estudo nasceu a partir do século XI, da escolástica do século XI até o século XIII. Nesse momento histórico, os cristãos, né, os intelectuais, acadêmicos, os mestres cristãos, eles estavam preocupados com a apologética, com a defesa da fé. Estavam preocupados em apresentar um corpo logicamente organizado, um corpo doutrinário logicamente organizado, né, para a sociedade em geral. Aconteceu que houve as traduções dos escritos de Aristóteles, né, por um rabino judeu, filósofo também. Ele traduziu Maimônides,
Ele traduziu, então, os escritos de Aristóteles, e essa tradução ela se popularizou muito no Ocidente, e uma das pessoas que foi muito influenciado por essa tradução, essas traduções de Aristóteles, foi Tomás de Aquino, né? Que terminou depois escrevendo a Suma Teológica. A Suma Teológica é um dos primeiros tratados sistemáticos do cristianismo, né? Quer dizer, antes não se tinha uma percepção sistematizada da teologia. Aí Aquino foi quem iniciou isso. Tinha uma percepção, talvez incipiente, desde Agostinho, né? No século IV, V, mas ela vai começar a tomar corpo a partir de Aquino, né? A partir de Tomás de Aquino. Então, a Suma Teológica ela é uma obra de fôlego, de muito fôlego. Ela tem 3.000 artigos, ela é composta por 3.000 artigos. É a obra de uma vida, né? Se quiser ler aí durante a quarentena. Se bem que eu espero que não dure tanto assim a quarentena. Se eu não me engano, ele demorou 26 anos para escrever, foi? Foi a obra de uma vida, né? Foi uma obra de uma vida. Então, são 600 questões envolvidas nessa obra, né? Então, são 600 questões, interessantemente, organizadas a partir da lógica metodológica grega, especialmente de Aristóteles, né? Então, a partir daí, a sistemática, a teologia sistemática, ou a sistematização da doutrina, ela vai tomar corpo e vai chegar nos nossos dias. Claro que não daquela mesma forma, mas com a mesma natureza. Então, o propósito da teologia sistemática é organizar, e essa expressão organização é o conceito aristotélico, né, de organização. Então, organizar a doutrina cristã de uma maneira que ela seja apresentada de maneira apologética, né? Essa é a teologia sistemática. Qual que é o risco disso? Esse tem o seu valor. Eu entendo que o valor apologético é interessante, né? Agora, o risco é que você não trata as escrituras nos termos das escrituras. Você termina importando para as escrituras uma metodologia que é estranha a ela, uma metodologia que é estranha à sua própria natureza, porque a escritura ela foi escrita em um ambiente semítico. E o ambiente semítico, ele não pensa em termos aristotélicos, né? Em termos sistematizados. Ele não pensa assim, ele pensa em termos mais de narrativa, de história, né? Então, a lógica semítica ela é mais linear e a lógica grega ela é mais circular. Não é? Então, o perigo da sistemática é você importar uma metodologia de estudo que é estranha às escrituras. Esse é o problema da teologia sistemática. São os famosos textos-prova, né? Sim. Você tem lá os tomos de teologia, né? Você tem, então, a cosmologia, a criação, doutrina da criação, queda, ramatiologia, tal, etc. Então, você vai explicando essas tão somente de você pegar versículos para provar aquilo que você está querendo defender, aquilo que você está querendo fundamentar. Interessante. Então, assim, e a teologia bíblica? Qual seria, então, a comparação entre a sistemática e a bíblica? Pois já a teologia bíblica, ela é uma forma
de estudar a Bíblia dentro dos seus próprios termos. Sim. Aí vem uma pergunta. Será que a Bíblia ensina a gente a estudar a Bíblia? Será que a Bíblia ensina a gente a estudar a Bíblia? Sim. Eu creio que sim. Sim. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente percebe que os autores da Bíblia, eles tinham a Bíblia como leitura. Né? Deixa eu explicar melhor isso aqui. Essa é a questão da intertextualidade. Né? Os autores do Novo Testamento tinham os autores do Velho Testamento, do Antigo Testamento nas mãos. Então, eles estudaram o Antigo Testamento. E à medida, então, que eles escrevem, eles estão ensinando para a gente como ler o Antigo Testamento. E os autores do Antigo Testamento, eles também tinham os autores do Antigo Testamento nas mãos, os autores mais antigos. Né? Por exemplo, Abacuque. Eu gosto muito desse livro de Abacuque. A gente estuda bastante ele aí no Prega a Palavra. Né? Abacuque, ele começa com um lamento. Até quando, Senhor? Né? E aí esse lamento ele vai desenvolver, né? E aí ele coloca, por exemplo, capítulo 1, verso 3, né? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Né? Essa denúncia que Abacuque faz é baseada em Deuteronômio capítulo 16. Então, é a instrução de Moisés para o povo de Israel na ocasião da aliança. Sim. Para que o povo de Israel agisse com justiça nos seus relacionamentos. Então, quando Abacuque profetiza, ele está com a Bíblia aberta, a Bíblia da época dele, né? Que é a Torá, o Pentateuco. Então, ele está com Moisés aberto, né? Explicando para o seu povo. Então, através ele está dentro da perspectiva da aliança, olhando para a aliança. Exatamente. É isso aí. Então, a partir disso, a gente entende que os autores bíblicos, eles ensinam para a gente como ler a Bíblia. Então, a teologia bíblica, antes de mais nada, é estudar a Bíblia considerando os seus próprios termos. Né? É estudar a Bíblia como ela aponta o caminho, como ela quer ser estudada. Né? Então, ela considera a teologia bíblica considera a Bíblia na sua natureza, especialmente na sua natureza narrativa. E aí a gente chega num momento, num elemento principal aqui da teologia bíblica como disciplina, né? Esse elemento é a questão da narrativa. Eu mencionei que a cultura semítica ela pensa mais em termos de narrativa. Tá lembrado disso, né? Sim. Então, a teologia bíblica ela vai considerar isso, então vai trabalhar a teologia como narrativa, como uma história, ou como alguns autores mencionam, a metanarrativa do mundo, né? Ou seja, a teologia é uma progressão. Essa é uma característica da teologia bíblica. Ela considera a narrativa do mundo, da história do mundo, e dentro dessa narrativa da história do mundo, a teologia bíblica percebe que isso é uma progressão. Né? Isso é extremamente importante a gente considerar, especialmente no nosso meio teológico brasileiro, né? Onde não se considera essa progressão, e aí tem muita igreja aí colocando a Arca da Aliança, né? Verdade. Colocando chofar, né? Candelabro. Por quê? Porque não considera exatamente essa progressão. Então, está precisando de teologia bíblica. Do ponto de vista hermenêutico,
Quais são os erros que eles estão cometendo? Então, usando esse exemplo aí da Arca da Aliança. Lázaro, eu acho que não tem nem hermenêutica, né? É como se eles estão, então, pegando o texto bíblico e lendo o texto bíblico fora da progressão, né? Fora da história revelada, não é isso? Pensa, por exemplo, na história do Brasil. Século XIX, 1822, né? Dom Pedro I, ele proclama a independência do Brasil, né? Agora, imagina que nós celebramos isso, nós achamos isso, vamos supor, né? Nós achamos isso muito bom, né? Então, nós celebramos isso de maneira, então, que a gente se veste como Dom Pedro I, a gente reproduz os eventos do momento lá de 1822, da proclamação, né? O que você pensaria disso? Não tem cabimento, né? Esses caras estão desconectados da realidade. Exatamente. Nós vivemos um efeito daquele fato histórico, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que reproduzir esse fato histórico, né? Na nossa vida diária. A mesma coisa é a história da redenção, né? A teologia bíblica, então, ela nos ajuda a entender essa história da redenção, e entendendo essa progressão da história da redenção, a gente minimiza o risco de querer reproduzir eventos, fatos históricos. A gente não precisa ficar orando para Deus novamente abrir o Mar Vermelho, né? Deus é Deus, ele faz o que ele quer, mas quando a gente entende a história e a progressão da história, a gente não comete mais esse tipo de erro, né? Então, a teologia bíblica nos ajuda a fazer isso também, né? A considerar a Bíblia dentro da sua narrativa e considerar essa história global do mundo, né? E uma outra coisa bem interessante da teologia bíblica é que ela nos ajuda a nos conectar dentro dessa história. Sim, nos posicionar, né? Assim, desculpa, não, a história não diz respeito a mim nem a você. Eu não estou no centro do coração de Jesus, né? Não está, meu filho, não está. Nós não somos o centro, né? E quando a gente vê a história da redenção, a gente percebe que a gente não está no centro. Na verdade, o centro é Cristo. E aí vem o segundo elemento. A história da narrativa, ela nos proporciona a possibilidade de ver quem é esse sujeito principal da história. Olha só. Uma vez que é história, uma vez que é narrativa, então ela tem elementos de narrativa. Ela Sim. tem cenário. Qual é o cenário da história da redenção? É o mundo. É o mundo. Gênesis Isso. capítulo 1 começa com a criação, né? Criou Deus os céus e a terra. Aí está o cenário, né? Um outro elemento de uma narrativa é os personagens. Isso. Exatamente. Isso aí. Gênesis também vai mostrar os personagens. E Gênesis capítulo 1 não começa com um homem falando, ou uma mulher falando, né? Eu acho que é porque, se fosse o homem, ia dar pitaco demais, né? Não, ele começa com Deus. Deus, ele é o personagem principal dessa história, né? E aí, então, ele cria os outros personagens e ele começa... E aí ele coloca esses personagens no cenário que ele quer, que Sim. ele criou, o mundo, né? Bom, o terceiro elemento de uma narrativa é o enredo. Aí nós temos o enredo, né? Gênesis capítulo 2,
é Deus dialogando já com o homem, dá a ordem para o homem, depois faz a mulher, né? E aí no capítulo 3 tem a queda. Então, veja só, a gente já tem duas cenas dessa narrativa, né? Criação e queda. O homem, ele decide se rebelar contra o personagem principal do enredo. Ele se rebela contra o Criador, né? E é uma rebeldia proposicional, é uma rebeldia deliberada, né? E aí então acontece a queda. Acontece que na queda, na ocasião da queda, Deus ele já promete a redenção. No capítulo Gênesis 3:15. Exatamente. Ele promete que viria o Redentor, viria o descendente, né, que pisaria a cabeça da serpente. E a serpente feriria o calcanhar. Feriria o calcanhar. Então, veja dois elementos já aqui da promessa. Sofrimento desse descendente, ele seria ferido no calcanhar. Acontece que também teria glória, porque ele derrotaria a serpente. Ele pisaria na cabeça da serpente. Então, sofrimento e glória. Então, perceba que tem um enredo. Agora, se você abrir o final da Bíblia, Apocalipse, o que a gente olha, o que a gente percebe lá? De novo, céus e terra. Sim. Há Só que agora novos céus e nova terra. Isso, exatamente. Novos céus, nova terra. A gente vê novamente os personagens, o povo de Deus, a Nova Jerusalém descendo, né? E a gente também vê o descendente, o vitorioso. E é interessante porque ele é retratado em Apocalipse como sendo o cordeiro que venceu. Então, olha os dois temas. Cordeiro, sofrimento. Ele se sacrificou. Esse é o tema de Levítico, né? Sim. Esse é o tema do sacrifício que vai nortear todo o Antigo Testamento. Então, Jesus, ele é o cordeiro que é apontado no Antigo Testamento. Mas esse cordeiro, ele venceu. Ele venceu para redimir o seu povo e vencer a serpente. No capítulo 19, 20 de Apocalipse, está retratada a derrota de Satanás. E o texto diz: a antiga serpente foi lançada... Conectando o fim ao início. Exatamente. Exatamente. Então, nós temos aqui uma metanarrativa do mundo em que nós temos a possibilidade de olhar para essa metanarrativa e dizer: puxa, eu estou inserido nessa história. Eu não sou personagem. Exatamente. Eu não sou personagem principal. A história não diz diretamente a meu respeito, mas eu estou inserido nessa história. E se eu estou em Cristo, eu faço parte do povo que foi redimido pelo Cordeiro. Então quer dizer que Então, por exemplo, para ajudar o pessoal a entender, quando você quer começar a estudar teologia bíblica, né, para te ajudar na hermenêutica, você precisa primeiro entender essa metanarrativa, né? Se você não conseguir compreender corretamente essa metanarrativa, você não vai conseguir encaixar personagens, textos e livros, não é isso? Exatamente. Você precisa considerar, então, que a Bíblia ela tenha uma unidade. Nem sempre as pessoas têm a consciência disso. Às vezes é por responsabilidade nossa
os pastores, porque nós não ensinamos isso para as pessoas, né? Então, a gente prega Salmo 1 no domingo, Gênesis 2 no domingo seguinte, Apocalipse 3, né? Parece um mosaico sem conexão. Então, as pessoas ficam sem ter essa percepção, né, da metanarrativa. Então, a gente precisa entender o seguinte: a Bíblia, ela mostra para a gente essa conexão entre uma narrativa e outra. Através da teologia bíblica, a gente consegue entender o que tem a ver a batalha, por exemplo, de Davi e Golias. Sim. O que tem a ver a luta de Davi e Golias com, por exemplo, Daniel na cova dos leões? O que é isso? Qual que é a conexão? Qual é a relação disso, né? Qual é a relação de Daniel na cova dos leões com a visão de João na ilha de Patmos, que terminou escrevendo o Apocalipse? Elas podem ser comparadas diretamente, né? Seria esse questionamento. Em Atos. Oi? A pergunta seria: elas podem ser comparadas de modo direto, desconsiderando em que posição elas estão na história? Seria isso, né? Exatamente. Não dá para você ler aplicando diretamente para você. As pessoas normalmente fazem isso, né? Você desconsidera a história. Então, as pessoas se identificam com Davi, por exemplo, na luta contra Golias, né? Sim. Então, aí diz: eu sou Davi. Eu sou Davi. O que é Golias? Golias é minha sogra, né? Eu vou vencer os meus problemas financeiros, né? Eu vou jogar as pedras, né, no meu patrão, né? As pedras da fé. Exatamente. Você está desconsiderando a natureza do relato histórico quando você faz isso, né? Dentro da teologia bíblica, qual seria a verdade? Vou pegar você na... Dentro da teologia bíblica, qual seria, então, a história de Davi interpretada dentro da perspectiva da metanarrativa? Sim. Então, vamos lá. Fazer o exercício. Então, quando você considera a história, você vai considerar que a história ela tem 4 cenas principais. Primeira cena é criação, segunda cena, queda, depois redenção e depois consumação. Certo. Essa é a metanarrativa. Essa é a metanarrativa. Então, você tem que, quando você for estudar um texto específico, você tem que se perguntar onde esse texto está inserido na metanarrativa. A qual cena ele pertence? Né? Sim. Então, o relato de Davi e Golias está entre a queda e a redenção, está no processo de redenção. Nesse processo de redenção, Deus, no Antigo Testamento, ele trabalha com alguns conceitos muito importantes: povo, reino e lei. Sim. Nesses conceitos, em especial povo, existe um rei desse povo. E esse rei é muito interessante, que ele é prometido desde o Gênesis. Desde o Gênesis. No final do Gênesis, ele vai falar, vai prometer, vai haver uma promessa muito incipiente à família de Jacó. Sim, lembrei. Legal. Ele vai falar do cetro do seu poder. É verdade. Iria sair o cetro. Cetro é símbolo de reino. De reino, exato. Né? É interessante porque ele vem a partir de uma linha de promessa desde Gênesis 3,15, falando do descendente. Isso. A promessa da redenção vem lá. Esse descendente, ele vai passar por Gênesis 12, né?
a promessa feita a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa linha de promessa lembra de um aspecto da teologia bíblica que nós mencionamos, que é a progressão, né? Sim. Então, vai progredindo a promessa. Então, o descendente, certo. Esse descendente, ele vai trazer a bênção para as famílias da terra. No final de Gênesis, vai dizer que esse descendente, ele será rei. E aí... Isso. Gênesis 12, ele diz que será famílias da terra, né? Gênesis 12, lá em Abraão. No fim de Gênesis, será o cetro nos descendentes de Jacó. Exatamente. Exatamente. Você vai vendo que a promessa vai ficando cada vez mais complexa, né, na sua montagem. Isso. É isso aí. Depois vem sendo desenvolvido o conceito de ungido. Sim. Esse rei é o rei ungido do Senhor. É aquele que é separado pelo Senhor para cumprir a missão de liderar o povo para os caminhos que o Senhor quer para ele. Né? Quem é esse rei? Quem seria, então? Essa seria a pergunta, então, aí quando o povo de Israel sai do Egito, é liberto do Egito, né? E aí começa-se, então, a procura, começa-se um sentimento em relação a esse rei que vai culminar nos dias de Saul com um pedido para Samuel. Nós queremos um rei. O problema é que eles queriam um rei como as outras nações. Entendi. Eles não querem um reino eterno, eles querem um reino nacional. Já era plano de Deus prover este rei para Israel. Um rei como outras nações. Então Deus dá a Saul. E aí a gente conhece toda a história e todo o fracasso. O Saul, é importante a figura do Saul porque ele é o anti-rei, né? Ele prefigura como aquele anti-rei que faz contraponto ao rei ungido do Senhor. É tanto que você percebe que Saul, ele é um rei que aponta o tempo inteiro para si mesmo, né? Ele fica se colocando como especial, que ele até quebra, né, a própria lei de Deus, quando Deus manda que numa guerra ele mate e destrua tudo, né? Ele mesmo lá faz uma mega adoração em nome de Deus, entre aspas, né? Mas só que na realidade é em nome de si mesmo, né? Exatamente. É isso aí. É aí onde começa a queda dele. É isso aí. E aí, então, Davi? Não, então, aí vem Davi. Davi, então, é esse ungido do Senhor. Só que ele não é ainda aquele rei que foi prometido anteriormente. Sim. Ele é ungido do Senhor para aquele tempo. Mas ele, ao mesmo tempo, aponta para o rei que estaria por vir. A promessa que é feita lá para Davi, na ocasião que ele ora ao Senhor em relação à questão do templo, né? A promessa é feita dizendo que viria dele o descendente. Olha aí a ligação com Gênesis, né? Viria então o descendente. Esse descendente, ele reinaria eternamente. Olha só. Ele reinaria eternamente. Ok? Então, quando a gente lê o relato de tudo isso para explicar lá a luta de Davi com Golias, né? Já captei a vossa mensagem, igual diz aquele cara, né? Captei a vossa mensagem. Vamos lá, vamos embora. Então, voltando lá para a luta de Davi e Golias. Quando a gente lê o relato da luta do rei Davi lutando contra o filisteu Golias, e essa luta ela vai ocasionar na libertação do povo de Israel aquela escravidão temporária em relação aos filisteus, a gente percebe que, na verdade, Davi
como o ungido do Senhor, ele está apontando para aquele que estaria por vir. E aquele que estaria Sim. por vir, da mesma forma, lutaria para libertar o seu povo da escravidão. Do grande inimigo, né? Do E grande Golias inimigo. representaria o grande inimigo. O grande inimigo. Então, eu não sou Davi. Você não é Davi. As Golias... pedras não são as suas dívidas. Ou não, Golias não são as suas dívidas. Exatamente. Né? Então, Davi aponta para Cristo. É o rei ungido do Senhor que estaria por vir. É o que Pedro vai dizer em Atos. Ó, ele é ungido do Senhor. Aquele que vocês mataram, esse é o ungido do Senhor. Então, Davi é Cristo. Nós somos o povo que está lá com medo, que não quer Sim. lutar contra Golias, que está ouvindo as ameaças de Golias, né? E está dizendo, vai tu, não vou nada. Não, e o rei Saul, que é o rei humano, está acovardado, né? Sem saber o que fazer. Exatamente. E aí Deus, né, levanta, é naquela hora que você começa a ver a ascensão de Davi ao trono. Porque é naquela hora que Deus lança os holofotes sobre Davi, pega alguém que todo mundo considerava um nada, né, um zero à esquerda, Isso. e põe ele para vencer um inimigo que era impossível com uma pedrada certeira, uma só pedrada certeira. Ou seja, a cruz não tinha 5 chances, né? A cruz era uma chance só, era um tiro só, né? Isso. Mas, rapaz, fantástico, fantástico. Então, percebe como a teologia ajuda a gente a interpretar corretamente as escrituras, né? E aí a gente, como pastor, como pregador, a gente não precisa ficar mandando nosso povo jogar pedra nos seus problemas, né? Confia em quem... Aí, a Malafaia está escrevendo aqui. Sim, teve um pessoal que perguntou se ia ficar gravado. Vai ficar gravado, depois a gente vai baixar. Sim. Tanto o pastor Nelson vai colocar no canal do YouTube do De Frente com Texto, né? Quanto também eu vou colocar no meu canal do YouTube e vou deixar aqui também no Instagram. Mas o Rafael, que é colega nosso, está dizendo que as 5 pedras que você precisa tirar para o milagre acontecer na tua vida. É o sermão de amanhã. Que é isso, Rafael? Eu não vou nessa igreja, hein, meu? Eita, claro, Rafael. Um segundo elemento que a gente pode trabalhar também na teologia bíblica, a gente Sim. focou agora a questão da narrativa, né? Certo. Mas agora com o relato aí da luta de Davi e Golias, a gente mencionou Cristo. Esse é o segundo elemento extremamente importante na teologia bíblica, né? A teologia bíblica como disciplina, ela busca então entender a Bíblia dentro dos seus termos, em relação à história da redenção, né? E também o ponto central dessa história. Como nós mencionamos, o personagem principal dessa história é Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, ele é o personagem dessa história. Então, a história, ela culmina em Cristo. Isso significa que todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Olha aí a gente precisa entender melhor como é que é isso, né? Exatamente. Para você não ver Jesus, você não vê tanto Jesus onde Jesus não está, né? Tem até uma anedota que diz que o pregador estava explicando sobre os itens do tabernáculo, né? Então, sim, o candelabro é Jesus, porque está escrito, Jesus é a luz do mundo. Os pães da proposição é Jesus, porque está escrito que Jesus é o pão da vida. E a argola, né? A argola que prendia o véu do santo lugar, que separava o santo lugar do santo dos santos, essa argola era Jesus dizendo, vem. Olha aí, então, ou seja, tenha cuidado para não usar a teologia bíblica para ver Jesus em tudo sem ele estar ali, né? Então não é isso que a gente está falando. Não se trata disso. Jesus, quando ele ressuscitou, antes de ascender aos céus, Lucas capítulo 24 registra o momento da caminhada de Jesus no caminho para Emaús e a conversa que ele teve com os discípulos.
Sim. Nessa conversa, Jesus ele diz uma coisa extremamente importante, como sempre. Ele vai dizer o seguinte: olha, os profetas, a lei, os profetas e os salmos apontam para mim. Deixa eu abrir lá para ler o texto exatamente. Acho que vale a pena. Nelson, a gente tem mais ou menos uns 10 minutos. Porque o Instagram, depois de 10 minutos, ele corta. Ah, é? O Adelino está perguntando aí, dá para relacionar o fato de apenas uma pedra foi suficiente para derrotar Golias, assim como foi apenas uma cruz? É razoável dizer isso? Eu creio que sim, né? Aham. Sei lá, foi você que disse isso? Não, eu acho. Devolver para mim, né? Eu creio que sim, porque o fato de Davi escolher 5 pedras, eu acho que foi escolha dele, né? Mas o fato de Deus fazer uma pedra ser a que acertou e derrubou de uma pancada só, aí foi a escolha de Deus, né? Então eu entendo que a cruz, como sendo a ação de Deus, foi única e efetiva. Acho que nós precisamos nos ater ao fato de que Davi ele era a providência de Deus para a salvação do seu povo naquele momento histórico. Isso. Então, assim como Cristo. Então, Davi está apontando Cristo. Cristo é a providência de Deus para a salvação do seu povo. Sim. Então, se até a isso. Mas deixa eu ler Lucas capítulo 24, verso 44. Diz assim: era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Né? Sim. Então, Jesus ele usa a classificação antiga dos hebreus em relação ao Antigo Testamento, né? Dividido em 3 partes. A lei de Moisés, profetas e salmos. Então, Jesus diz que todo o Antigo Testamento aponta para ele. Então, Sim. é a tarefa do teólogo bíblico entender como que aponta para ele. E aí, uma das coisas de como fazer isso é prestar atenção em como os autores do Novo Testamento fizeram isso. Porque eles aprenderam de Jesus. Exato. E nem forçar o texto para apontar Jesus onde ele não está, né? Exatamente, exatamente. Pedro aprendeu de Jesus. Então, a gente precisa aprender com Pedro, como Pedro fez isso. Então, é importante a gente prestar atenção em como o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. Eu gosto do Greg Beale quando ele trabalha o conceito de citação e de alusão. Sim. No texto dele, o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. A citação, ela é quando o autor do Novo Testamento ele menciona o Antigo Testamento de maneira formal, ipsilítere. E normalmente ele traz uma fórmula, assim como está escrito. Né? Lá no Diferente para o Texto a gente está expondo 1 Pedro, e Pedro faz o tempo inteiro isso. Ele faz isso o tempo inteiro. Sim. Dá uma olhada lá, 1 Pedro, capítulo 1, no verso 16. Caiu aqui. Seu celular está pensando que é a pedra de Davi. Caiu aqui. Então, no verso 16, ele diz assim: pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Então ele menciona Levítico capítulo 11, verso 44. Ele faz uma menção, uma citação formal com uma fórmula. Está escrito. Mateus faz isso o tempo inteiro também. É muito estimulante você ler o Evangelho de Mateus grifando as citações. Ele está com o Antigo Testamento aberto quando ele escreve o Evangelho. E ele está explicando Cristo a partir do Antigo Testamento. Né? E também uma outra forma, além da citação, é a alusão, quando não é formal, mas o autor ele alude, né, ao Antigo Testamento, sem precisar dessa fórmula formal. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 1 mesmo, é interessante, no verso 11,
ele menciona o verso 10 e 11, ele menciona o seguinte: foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. Então, os profetas profetizaram, e eu achei muito interessante isso aqui, porque essa profecia se deu a partir de investigação e de exame, né? Não foi um transe, né? Não foi psicografia, né? Foi fruto de investigação e exame. Então, tem um lado humano, mas Deus, por meio do Espírito Santo, Deus Pai, por meio do Espírito Santo, ele incide de maneira soberana sobre o autor veterotestamentário, o preservando de falhas. Isso é, então, a inspiração, né? Então, eles investigaram a respeito do quê? Verso 11. Indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreveriam a Cristo e a glória que viria depois desse sofrimento. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles investigavam a respeito do sofrimento e da glória de Cristo. Lembra que eu falei em Gênesis 3,15, quando falou do descendente, né? Sofrimento e glória? Está aqui o tema novamente, sofrimento e glória. Aí a gente pergunta, qual o texto mais específico do Antigo Testamento que vai falar sobre sofrimento e glória? Tem vários. Você pode ler o Antigo Testamento inteiro, você vai ver esses dois temas unidos. Mas Salmo 22, por exemplo, Davi menciona isso de uma forma fantástica. Depois dá uma lida lá. Ele vai mencionar, por exemplo, ele vai começar mencionando as palavras de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Então ele vai falar de sofrimento. Ele está falando também da divisão das vestes de Jesus. Dividiram as minhas vestes e tiraram as sortes. Ele vai falar dos furos nas mãos e dos pés. Isso é o sofrimento. Mas aí é magnífico, porque o Salmo termina com glória. Diz que ele traria a bênção para todas as nações o reconheceriam, né? Lembrando das palavras do Salmo 2, beijaria o filho, né? Ou seja, em reconhecimento à autoridade do ungido, do rei que estaria com ele. Ou seja, então, Pedro, a metanarrativa está presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Em pequenas porções, né? Mas ela sempre aponta para a metanarrativa. Exatamente. Então, Pedro é muito importante a gente olhar para os autores do Novo Testamento para a gente entender como eles fizeram isso. Pedro, aqui na sua primeira carta, ele está fazendo isso. Ô, Nelson, a gente só vai ter 5 minutos agora. Eu queria que você... Certo. Que pena, né? 1 hora, o Instagram é muito ruim com a gente, porque 1 hora ele corta. Sim. Mas, nesses 5 minutos finais, eu queria que você fizesse algumas recomendações de livros, tanto teologia sistemática quanto teologia bíblica, né? E também fizesse um convite ao pessoal aí para estar acompanhando o seu canal aí do YouTube e o projeto aí do Diferente Contexto. Legal. Bom, graças a Deus, tem vários livros sendo escritos na atualidade, aqui no Brasil, em português, que pode ajudar nisso. A gente vive um renascimento da teologia bíblica e isso é muito legal. Estou procurando um aqui para mostrar ao pessoal, mas não estou achando na minha bagunça. Mas pode falar aí. Tá. Um livro aí para pessoal que quer se aprofundar na área de teologia bíblica, do Gerhard Voss, foi publicado pela Cultura Cristã. O título é Teologia Bíblica. Ele é um livro muito denso, mas é fundamental para quem quer se aprofundar na área, tá bom? Normalmente, até poucos anos atrás, esse seria o segundo. Esse é para quem quer começar. Introdução à Teologia Bíblica, muito legal, vale a pena, do Graham Goldsworth, da Vida Nova. Esse aí
é uma introdução, mas ele vai trabalhar exatamente essa questão da teologia bíblica, tá bom? Ele tem um outro livro, esse mesmo autor, é Trilogia. Ele traz a perspectiva da narrativa de redenção, mas enfocando a questão do reino. Vale a pena também. Vale a pena trabalhar esse livro aí, tá bom? Agora faço o convite para o pessoal do seu canal. Ah, sim. Vamos lá, gente. Toda quarta-feira, não é isso? De frente para o texto, então, tem um propósito de nos ajudar a entender melhor as Escrituras. E toda quarta-feira, pela manhã, estou postando lá um estudo expositivo da primeira carta do apóstolo Pedro. Foi por isso que eu mencionei bastante Pedro aqui, porque está bem fresquinho na memória aí. Então, toda quarta-feira estamos juntos lá. Então, vem aí para o nosso canal, vai ser um prazer estarmos juntos, interagindo. Pode deixar comentário, perguntas. Para a gente é uma grande alegria estar juntos nesse processo aí. Rapaz, o pessoal fez muita pergunta aqui, não daria para a gente responder todas, né? Mas eu vi que é um tema que o pessoal está realmente sedento, né? Quem sabe aí para frente, né, Nelson, a gente possa fazer mais uma outra live dessa, né? E falar um pouco mais sobre, né, como a teologia bíblica se aplica, né, às Escrituras. Eu vi muita gente sedento aqui. A gente pode fazer também uma ideia, Lázaro. A gente pode trabalhar a teologia bíblica na prática, né? Exatamente, mostrando como a gente fez aqui com o Davi, né? Foi show de bola, show mesmo. Sim. Acho muito legal mesmo. Eu agradeço a oportunidade, Lázaro. Muito bom estar aí com você. Nelson, uma honra para mim. Louvo a Deus pela sua vida, né? Pelos serviços que você tem prestado à igreja, ao povo de Deus, né? A mim também, em particular, né? Como meu professor. Deus abençoe sua vida. Que Cristo, né, esteja protegendo sua família, igreja, a missão pregar a palavra, né? Que Deus nos permita retornar, né? Realmente eu tô com saudade de todo mundo. O Malafaia aí interagiu. Conheçam também o Mulher da Palavra. Tá aí, ó, ela apareceu aí, ó. Faz outra live. Então, fica atento aí, certo? Tem muita coisa boa. Eu vou estar aí no Instagram falando de uma futura live que a gente for fazer. Semana que vem eu vou fazer uma outra live também sobre esse tema, né? Eu já fiz um convite a um pastor. Também vou fazer uma sobre Apocalipse. Convidei também uma outra pessoa para estar falando. Sim. E aí a gente vai fazer sobre teologia bíblica mais adiante aí, se Deus nos permitir. E aí Nelson vai estar de volta com a gente. Parabéns pela iniciativa. Amém. Deus seja louvado. Deus continue abençoando. Obrigado, Nelson. Deus abençoe, viu? Até mais. Valeu, galera. Grande abração.